Oi, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem agora pelas plataformas digitais, pelo YouTube. Meu nome é Thiago Moreira, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, com especialização em dependência química, e tanto eu como o Rafael Moura, que muitos de vocês de repente conhecem, temos a maior alegria de estar aqui com vocês hoje, nesse momento, para falar um pouco sobre a saúde emocional e a espiritualidade, né, que é o tema da nossa conferência de saúde mental. A gente faz parte da equipe de aconselhamento da Igreja Batista do Morumbi, e a nossa meta, o nosso foco é falar um pouco da saúde mental, saúde emocional, relacionado especificamente à dependência química, né? Então, novamente, a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês. E enquanto a gente estava pensando um pouco sobre como abordar esse assunto, né? Tem muita coisa que é dita sobre dependência química, sobre adicções, e numa conversa assim, onde vocês nos assistem, né? Numa gravação, a gente ficou um pouco pensativo em relação de qual é a melhor forma, né, para abordar esse assunto, para que possa ser leve e light, né? A gente poderia falar da parte técnica, de trazer a questão do CID, do DSM, talvez a gente até fale um pouco sobre isso à medida que a gente for fazendo esse encontro com vocês, mas nossa ideia principal foi tentar trazer um pouco da nossa própria experiência e vivência, tanto profissional como pessoal, nessa área, né, da saúde emocional, e da questão da espiritualidade relacionada à dependência química, dividido em três etapas, né? Tanto eu como ele, a gente vai abordar a própria dependência química, né? O que é o que são as adicções, né? Um pouquinho de um histórico aí em relação a isso. A segunda parte, focar um pouco mais no que é a saúde emocional, né, para um dependente químico. E, por fim, a importância da espiritualidade, né, para um dependente químico, e aí, claro, pincelando um pouco do que é a espiritualidade para cada um de nós e de que forma que a gente enxerga. Então, a gente vai tentar ser breve, não ficar falando muito, né, para que a gente possa manter um pouco a atenção de vocês cativada, mas mais ou menos para vocês terem uma ideia de como a gente dividiu esse momento com vocês. São essas três etapas. Então, vamos lá. Em relação à dependência química, existem muitas abordagens, formas de pensar no que é a dependência química em si. Então, a gente parte de uma definição básica da Organização Mundial de Saúde, né, que o dependente químico é aquele que utiliza qualquer substância que altere o humor, apesar das consequências nefastas, né? Então, mesmo tendo consequências destrutivas em sua própria vida, na vida de pessoas à sua volta, ele continua a usar. Não é relacionado à quantidade, à regularidade, né? É muito mais relacionado ao mal que o uso de determinada substância faz àquela pessoa e às pessoas à sua volta, né? Muito se fala que a dependência química é muito relacionada à droga em si, à substância, né? Então, quando a gente está falando de droga, a gente está falando de álcool, de substâncias ilícitas como cocaína, heroína, êxtase, maconha, haxixe, enfim, LSD, uma gama grande de drogas sintéticas, como também as drogas lícitas, né? Que podem ser compradas até em farmácias, né? O famoso fármaco dependente. Então, a dependência química é relacionada a esse tipo de substância. Cada substância ela vai entrar numa categoria de estimulante, perturbadora ou depressora, mas a gente não vai abordar especificamente
a parte técnica do funcionamento das substâncias no sistema nervoso central. Isso a gente pode deixar para um outro momento, né, para falar da parte da neurociência em si, né, mas pincelando, né, dando um panorama geral, as drogas elas trazem um prazer, a pessoa quer esse prazer e acaba repetindo, né, e tornando um hábito o próprio uso da droga, né? Então, a gente gosta de falar que dependência química e adicção, né, é a mesma coisa. A gente não deseja separar essas duas coisas, embora existem algumas linhas de pensamento que trazem uma diferenciação muito clara. E por que a gente faz isso, né? Quando a gente fala de dependência química, e agora eu vou me referir à dependência química como adicção, né? Adicção é uma doença que não tem cura, no sentido de que usar é muito, né? A gente acredita que a única solução para o adicto é a abstinência, para não ter que reiniciar um processo obsessivo e compulsivo de uso, que pode até demorar bastante tempo, mas que fatalmente existe. E a adicção é uma doença que ela não tem uma única origem, né? Ela não origina-se com um trauma específico, pode até ser, mas não necessariamente. Não é apenas a questão genética, não é apenas a vivência ou a cultura, né? Então, a adicção é uma doença que a gente diz que é multifatorial. Então, da mesma forma que você tem uma semente que precisa estar em terra fértil, receber água, receber a luz do sol, né, para aquela semente brotar, crescer, enfim. A adicção é a mesma coisa. Precisa acontecer uma série de coisas juntas para que a adicção se desenvolva, né? Trazendo um pouco para a questão da vivência do dia a dia, isso pode ser, como eu disse, tanto um contato com uma substância e aí a pessoa querer repetir esse prazer ou essa sensação, como também uma dificuldade de lidar com situações da vida, né? E uma das coisas comuns que o adicto ou dependente químico tem é a dificuldade de lidar com o sentimento, a dificuldade de reconhecer o que está sentindo, de nomear o que está sentindo, de externalizar o que está sentindo, e, consequentemente, precisa de achar alguma solução para lidar com tudo, né? E muitas vezes a droga, se não todas, ela entra como uma solução. Ela nunca é a causa do problema. Ela vem sempre como uma consequência, como uma solução. Claro que ela vai gerar outras consequências, mas no primeiro momento o uso de droga é a solução, né? Ela vem para resolver alguma coisa mal resolvida. Claro que de uma forma inadequada, disfuncional, mas para aquela pessoa que está usando, especialmente no início, né, não é essa a sensação que ela vai ter. Ela tem a sensação de que realmente está resolvendo e que encontrou algo que deveria ter sido encontrado muito tempo antes, né? E esse uso, esse hábito, esse estilo de vida, né, a adicção enquanto um estilo de vida, ele gera isolamento, né, em relação a si próprio, a realidade, né, onde ela realmente está, né, no mundo, isolamento em relação ao outro, né, a sentimentos alheios, às coisas que estão acontecendo, né. Ela gera um comportamento obsessivo e compulsivo por qualquer coisa que possa vir a dar prazer ou desprazer, né. Então, se entra num ciclo para sempre buscar aquele objeto anestesiante, que é a droga, que eu aprendi em algum momento da minha vida que aquilo lá me fez bem, né? Então eu vou para aquele objeto anestesiante, ele me faz, entre aspas, bem, eu sinto prazer, eu tenho essa recompensa, mas eu pago um preço, né? E esse preço que eu estou pagando, que pode ser qualquer consequência em decorrente ao uso de droga, perda de emprego, perda de relacionamento, finanças descontroladas, ou simplesmente rebordose sentimental, emocional, ressaca moral ou ressaca física mesmo, automaticamente eu vou querer voltar para aquilo que me fez bem ali atrás, que é o objeto anestesiante, e eu volto no uso, né? E eu fico nesse ciclo.
né? Esse ciclo a gente chama do ciclo da adicção. Então, basicamente, esse é o panorama, esse é o pano de fundo, esse é o início, né, que a gente queria colocar aqui, de minha parte, em relação a como a gente enxerga a adicção e a dependência química, e tudo que a gente for falar em relação a isso é norteado por essa premissa básica, né? Que a droga é a cereja do bolo, que a adicção ou a dependência química é uma doença da falta de percepção de algo que me faz mal, a falta de percepção daquilo que eu sinto, das minhas emoções, né? Minha falta de habilidade de lidar com tudo isso, e eu aprendo de alguma forma, me adapto de alguma forma a lidar com aquilo que eu não consigo, né? Muitas vezes nem enxergar, através de formas externas, nesse caso específico, substâncias que alteram o funcionamento físico, né, e mental do ser humano. Bom, é isso. Por enquanto, vou passar para o Rafa também agora falar um pouco sobre isso, né, e aí a gente volta daqui a pouco para falar sobre a saúde mental, especificamente parte emocional em relação à dependência química. Olá, meu nome é Rafael Moura, sou conselheiro técnico em dependência química, com especialização em aconselhamento e psicologia pastoral. Queria agradecer a vocês que estão aqui presentes. É um enorme prazer estar falando sobre a dependência química, um assunto que eu gosto demais, eu sei que o Thiago também. E espero que esse momento seja de grande ajuda para você. Talvez você está passando por um período onde álcool e as drogas viraram um problema para você, ou você conhece alguém. E a gente espera que até o final você consiga ter algumas ferramentas de como lidar, de como procurar ajuda. Eu queria começar falando que a dependência química ou adicção é uma doença de acordo com a OMS. Ela sendo uma doença, ela tem tratamento. Esse tratamento a gente dá nome sendo recuperação. A gente acredita que o adicto consegue recuperar a sua vida social. Então, por exemplo, às vezes nós pensamos que o adicto não tem responsabilidade, não tem um trabalho, não consegue, fica afastado. Mas existem algumas doenças comuns por aí que a pessoa também fica afastada. Ela está em tratamento, tomando os remédios, ela consegue voltar ao seu trabalho. A gente acredita mais ou menos que isso acontece com o adicto. A pessoa em recuperação consegue voltar à sua vida social. Agora falando sobre a saúde emocional. A saúde emocional é um assunto muito delicado e muito difícil para um adicto. Na adicção ativa, a gente chama disso porque é o momento onde a pessoa está no uso de droga ou álcool, ela está o quê? Principalmente não querendo lidar com suas emoções e sentimentos. Então ela fica um período longo ou curto, ou que seja, não tendo que lidar com isso. No começo até pode estar dando certo, mas lá para o final fica até a pior situação. E além do mais, depois que a pessoa fica em abstinência, que eu e o Thiago a gente concorda nisso, que o maior tratamento ou a recuperação total abstinência das drogas e o álcool, a pessoa tem que lidar com a realidade. Eu gosto de falar que a adicção é a fuga da realidade. É exatamente isso. Né? Quando a pessoa usa, né, está usando na adicção ativa, ela está fugindo da realidade. E assim, quando ela entra, às vezes ela não consegue lidar com a realidade e em sua memória, que está tão acostumada a tomar aquela dose para o alívio, tem ali uma recaída. Isso, vamos estar falando um pouco sobre isso também. Falando agora também do poder atrás da adicção. Existe um enorme poder. Né? A palavra dita quer dizer o quê? Que a pessoa é escrava. Ela vira escrava daquilo. Né? Usa para viver e vive para usar. Então, existe um poder enorme por trás disso. E para sair dessa adicção ativa, precisa de um poder também muito grande. Um poder muito maior do que aquela da droga. E assim entrar em recuperação. Então isso tem muito a ver com a espiritualidade que também nós vamos estar falando também no nosso tempo aqui. Então fiquem atentos aí, espero que vocês gostem. Obrigado, Rafa. Isso aí. Bom, indo para o nosso segundo bloco, né, a gente vai abordar agora a questão da saúde emocional, especificamente relacionada à adicção e dependência química.
que seria então saúde emocional, né? Nessa conferência a gente tem já escutado bastante sobre esse assunto, né? E a adicção não é nada diferente, né? Então eu vou resumir dizendo que é conseguir reconhecer e elaborar as próprias emoções, né? E consequentemente os próprios sentimentos. Ser saudável emocionalmente é não ter que ser refém, né, do que está sentindo, né, ou mesmo sem saber o que está sentindo, as emoções que vêm de forma de, em forma de reações físicas, né, e conseguir elaborá-las, né, de uma forma saudável, de uma forma que não cause prejuízo, né, na própria vida. Né. Basicamente, a saúde emocional é isso. Então, se a gente pensar em dependência química, né, em adicção, a própria capacidade do indivíduo em gerenciar suas próprias emoções, ela, pela natureza da doença da adicção, ela já vem com uma certa defasagem. Existem estudos, inclusive, né, que mostram, por exemplo, eu vou dar um exemplo específico com alcoolismo, o próprio alcoolismo causa alterações no córtex pré-frontal, que é essa parte um pouquinho atrás aqui, que comprometem o processo de tomada de decisão. Né? Isso leva o indivíduo, muitas vezes, a escolher opções mais atraentes, né, em relação a ganhos imediatos, né, como, por exemplo, o eventual consumo do álcool, né, em detrimento de um comportamento voltado para a análise de consequências futuras de suas ações. Então, vamos pensar em questão de emoções e sentimento, né, como a própria dificuldade de tomar uma decisão, né, ou a tendência de tomar uma decisão relacionada a prazer imediato interfere nas emoções e nos sentimentos. Ora, se eu tenho a tendência em escolher algo que me dê resposta ou resultado imediato, como que será que ficam minhas emoções ou os meus sentimentos quando eu não tenho isso? Quando eu não tenho algo, alguma recompensa imediata? Como que eu lido com isso? Então, é interessante pensar que na adicção, a saúde emocional, ela também e também tem como variável a própria mudança ou subdesenvolvimento, né, de sistemas cerebrais. Eu posso mencionar outro, por exemplo, o sistema límbico, que é o regulador, né, da questão de recompensa, se eu consigo me sentir recompensado com coisas simples da vida, por exemplo, com trabalho, com educação, com esporte, né, eu desenvolvo uma noção de recompensa de prazer que é relacionado à alta descarga ou captação de alguns neurotransmissores, por exemplo, como dopamina, enfim. Cada droga vai atuar de uma forma, mas o que eu quero dizer com isso é se o meu próprio sistema cerebral é subdesenvolvido ou é desenvolvido de uma forma ineficaz ou inadequada, como que isso vai alterar as minhas emoções? E aí, se a gente pega o que a gente estava conversando ali no início, falando que a própria dificuldade de lidar com sentimento e emoção, mesmo antes de usar droga, é algo que leva à droga, a gente tem potencializado uma bomba, né, relógio, que basicamente tem tudo para explodir sempre. Tanto porque eu não sei lidar, ponto, tanto porque eu não sei lidar consequente do meu uso de droga. Eu ensinei o meu cérebro a funcionar de uma forma. E quando ele não funciona dessa forma, eu vou ter sentimento e emoção consequente disso. Então, percebem que não é uma coisa simples. Né? Existem diversas variáveis que o tempo todo estão atuando sobre isso. Então, o que é, né, de que forma que o dependente químico, o adicto, pode desenvolver saúde emocional? Primeira coisa é entender que não é da noite para o dia. É entender que só se aprende a sentir sentindo, né? Só se aprende a viver vivendo. Parece uma coisa óbvia, né? Mas para o dependente químico ou adicto, né? Lembrando que para nós é a mesma coisa, o uso sempre esteve junto, né? Então tudo que a pessoa viveu, todos os desafios, as conquistas, sempre tinha a droga envolvida também, de alguma forma ou outra. Mesmo se a pessoa não estava usando sempre, ela estava ali presente em algum momento. Então ela não viveu
nua e crua aquela realidade, não aprendeu a viver sem aquilo, não aprendeu a sentir sem aquilo, porque quando tinha o tempo para aprender a sentir, decidiu, escolheu, enfim, alguma coisa aconteceu que a pessoa foi para a substância. Então, por isso que a gente falou de abstinência, quando a pessoa para, ela vai começar a sentir, vai voltar ou iniciar, dependendo de qual emoção ou qual sentimento que a gente está falando. Normalmente a gente está falando de medo, raiva, vergonha e culpa, que permeia a questão da adicção, né? Busca de aprovação, falta de autoaceitação, não se aceitar. Todas essas questões, elas estavam lá muitas vezes antes da droga. E aí vem a droga como solução, a pessoa não aprende a lidar com isso e continua de uma forma totalmente inadequada e disfuncional, perambulando, vamos dizer assim, emocionalmente pela vida. Então a primeira coisa é aprender a sentir. De que forma? Não usando droga. Porque se eu não estou usando, eu automaticamente estou sentindo de uma forma mais real do que antes. Não real no sentido de que antes não existia, mas o meu nível de sobriedade, ou lucidez, ou de realidade, ela é o mais perto possível quando eu não estou usando, quando eu estou abstinente. É claro que eu não vou voltar ao que eu era antes. Talvez sim, talvez não, mas normalmente não. Mas, de qualquer forma, eu não estou sob uma influência mutável. Né? A influência que já aconteceu e é aquilo lá. Eu consigo voltar ao meu estado basal, independente de onde esteja esse estado. Vai ter gente que vai ter mais dificuldade, pessoas que vão ter menos dificuldade, mas vamos lá. Então, eu começo a sentir. O que eu vou fazer com isso? Se o dependente químico está sozinho, no isolamento, sem rede de apoio, fica muito difícil. Porque ele precisa ter um canal de comunicação, um canal para falar, está acontecendo isso comigo, eu não sei nomear, eu não sei o que eu estou sentindo, ou eu sei o que eu estou sentindo, ou eu acho que é isso, mas na verdade poderia ser aquilo. Ele precisa constantemente ter esse canal de colocar para fora e através de colocando, às vezes, a mesma coisa, o mesmo sentimento, falando over and over and over again, eventualmente, através de ajuda, de rede de apoio, ele consegue começar a aprender a elaborar. Muitas vezes, essa elaboração é pelo simples fato de que ele sentiu e não usou. Mesmo sem entender o porquê, o pra quê e o como, ele continua limpo, ele continua em abstinência. E isso tem um poder muito grande sobre a noção de sucesso do adicto, do dependente químico. O fato de viver sem usar num tempo prolongado, por si só, já tem um valor muito grande. Né? E muitas vezes ele vai perceber que é possível sentir, viver, passar por coisas difíceis, desafios, sucessos, sem usar droga. Então eu diria que esse é o primeiro passo de um caminho aí, de uma saúde emocional para o dependente químico. Aprender a sentir sem usar droga. Consequentemente, isso vai dar o tempo e a oportunidade necessária para essa elaboração, que obviamente vai depender das ferramentas que ele tem. Aí eu cito psicólogo, psiquiatra, redes de apoio, família, os grupos de 12 passos de autoajuda, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, enfim, todos esses grupos que permitem ao adicto não estar sozinho, né? Igreja, a família espiritual nesse sentido, né, de pessoas que querem o bem, que estão junto, né, livre de julgamento, entendendo que cada um tem suas próprias dificuldades, né, e aqui na equipe de aconselhamento essa questão é muito bem quista, né, é algo que a gente vem falando que sozinho é muito difícil e não tem nada de errado com precisar de outras pessoas, precisar de apoio, né? E muitas vezes esse apoio precisa ser técnico, específico, e às vezes pode ser de forma mais de acolhimento, né? De uma forma mais genérica, sem necessidade de uma especialização, por exemplo. Né? Então, a saúde mental para o dependente químico é basicamente a pessoa conseguir sentir sem usar e sem ficar na obsessão daquele sentimento.
Por que eu estou sentindo aquilo? Por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo comigo? Não. Às vezes, sentar e simplesmente sentir. E não pensar. Às vezes é o oposto. Eu preciso pensar sobre o que está acontecendo porque eu estou reagindo ao meu sentimento o tempo todo. Né? Saúde emocional para o dependente químico, para o adicto e talvez até para a humanidade é não ser reacionário. É saber sentir sem racionalizar, sem ter que explicar sempre, entender tudo, porque às vezes não é possível. Às vezes a gente põe um valor tão grande em compreender o que eu estou sentindo que eu não me deixo sentir. Né? Então, esse é o caminho. Né? E o adicto, se ele não aprender a ficar com o seu sentimento e com a sua emoção, sem necessariamente ter a necessidade de compreender tudo, fica muito difícil, porque não é tudo que é possível compreender. Existem sentimentos que a gente precisa simplesmente sentir naquele momento. Né? E o contraponto disso é saber quando usar o raciocínio, usar a parte racional para realmente perceber, estou sendo reacionário ao meu sentimento ou não? O que será que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Existem momentos que esse questionamento é extremamente importante e necessário. Né? Esse equilíbrio entre sentir e compreender o que está sentindo e partir para o pensamento, para a parte racional, é muito, muito importante. E a saúde emocional da dependência química, ela parte e ela passa e ela acaba nesse equilíbrio. Né? Vou passar para o Rafa agora e daqui a pouco a gente volta. Bom, agora eu vou falar de espiritualidade na dependência química. Espiritualidade, para mim, é o relacionamento com Deus. Eu estava tentando entender um pouco mais da palavra espiritualidade, mas eu decidi explicar um pouco da minha perspectiva, né? Então, aqui seria o meu relacionamento com Deus. Eu vou estar falando da espiritualidade através da minha experiência que eu tive com Ele, né? Então, em 2001, eu tive um momento que foi de grande impacto na minha vida. Era uma época que eu estava nativa, em uma certa festa, inclusive, desculpa de te dedar aqui, Thiago, mas o Thiago estava comigo. E eu quase tive um colapso ali. Eu quase fiquei insano. Eu lembro que naquele momento eu só conseguia lembrar de uma coisa. Daquilo que meus pais falavam para mim sobre oração, de que quem é Deus, Deus me ama. E muita coisa passando no meu cérebro. Aquela agonia, eu fazendo essas orações, não conseguindo sair daquele estado mental. E com as orações eu consegui, eu estava ali perto de Brasília, umas 3 horas de Brasília, eu consegui entrar no avião e voltar. Eu basicamente voltei totalmente fora de mim e não conseguia mais voltar a trabalhar, a estudar. E basicamente eu fiquei, eu diria, num movimento radical com Deus, ou seja, tudo era Deus. Eu acho que olhando para trás eu consigo ver essa dicotomia, né? Esse problema que o adicto passa, a questão de compulsão e obsessão. Então, eu parei de usar droga e entrei numa compulsão, obsessão totalmente, né, fanática pela Bíblia e por Deus. Então, o tempo passou, fiquei um período de tempo limpo, voltava a usar, ficava limpo, voltava a usar. E em 2014, através do meu amigo Thiago e do André, eu fui conhecer o Narcóticos Anônimos. Também foi nessa época que eu tive que ser internado. E na internação eu descobri que eu tinha uma doença. E isso já foi de grande alívio. Eu lembro que meu tempo em clínica
eu passava bastante das minhas manhãs em oração com Deus, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Então, foi um momento que Deus, eu acredito hoje que Deus separou para estar falando diretamente comigo. Eu precisava, como eu falei anteriormente, que existe um poder muito grande por trás da dicção dessa doença. E eu precisava, entre aspas, de um poder muito maior do que a droga na minha vida para eu poder mudar. E aí que eu falo que entra a espiritualidade. Deus, eu mesmo sabendo, crescendo no ambiente evangélico, meu pai é pastor, enfim, sempre estávamos rodeados de cristãos e tal, mas eu tive que sentir e ver primeira mão esse relacionamento ou espiritualidade que eu tinha com Deus. Então, não adiantava mãe, pai, eu ficar nesse radical com oração e Bíblia, e eu tinha que realmente colocar diante de Deus o que estava acontecendo. E aí que eu falo sobre honestidade, eu tive que ser honesto comigo mesmo. Falar que Deus, o poder da dicção na minha vida, de como que eu ia sair daquilo. Eu tive recaídas após essa internação. E chegou uma hora que Deus veio a mim e eu acho que foi onde começaram a encaixar as coisas, O NA, minha rede de apoio, ela começou a fazer sentido para mim. Eu acredito que Deus poderia ter me tirado, poderia ter me curado. Eu conheço vários pessoas que oraram e nunca mais usaram drogas, mas esse não foi meu caso. Então, eu posso dizer que Deus, ele não me tirou dessa situação, mas ele me ajudou a passar por essa situação, até os dias atuais. Já falando dessas coisas, eu acho que vocês já descobriram, eu sou um adicto em recuperação. E como a espiritualidade é importante para mim, e ela é a base da minha recuperação. Então, eu comecei, como eu falei, existe esse comportamento de compulsão e obsessão, eu comecei a ter outros tipos de escape. Esses escapes poderiam ser mulheres, ou exercício, ou coisas desse tipo. Eu comecei a ver ali que o que a palavra falava fazia muito sentido, porque se eu, questão de ídolo, se eu coloco toda uma esperança em uma pessoa, essa pessoa, ela pode ser tirada de mim. E, logicamente, na minha recaída, eu usei pessoas achando que elas poderiam me tirar de algo que eles me ajudaram, mas no momento que estava eu sozinho, eu me sentia muito impotente. E não estou falando que foi, certamente a recaída começou antes, mas houve ali o uso. Então eu entrava nesse ciclo sempre. Eu tive que rever esse relacionamento e como eu via Deus. Então entrei na palavra, comecei a orar. E eu lembro de uma pessoa dentro da clínica que falou assim, pega todos os seus conceitos que você sabe, que você entende de Deus, e joga fora. E começa de novo. E eu, no meu orgulho, eu tive que orar, eu tive que me colocar em base de igualdade, porque até ali eu achava que eu sabia toda a verdade, mas essa verdade não estava dentro de mim. E ali que eu me rendia a Deus e deixei trabalhar na minha vida. E não é que as coisas melhoraram no último dia. Eu acho que foi até assim, aí que a realidade veio com força. Mas Deus, ele sempre estava ali. Vou tentar melhor explicar aqui.
A doença sendo mental, física e espiritual. O mental é a obsessão pela droga. A física seria a compulsão, eu começo a usar e não paro. E a espiritual, que é o egocentrismo. E esse terceiro é onde eu quero focar. Na minha adicção ativa, e mesmo quando eu estava limpo, o mundo ainda girava em torno de mim. Eu comecei a entender que não é a espiritualidade ou a doença espiritual em questão de coisas místicas desse tipo, mas ele estava tentando me ensinar o quê? E eu virei meu próprio Deus. Eu era em primeiro lugar. Aí que veio versículos e a Bíblia começou a fazer sentido para mim. Por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar seu próximo como a ti mesmo. Então Deus tinha que ser primeiro lugar. Comecei com a base, Deus em primeiro lugar. Eu comecei a amar Deus acima de todas as coisas e comecei a pedir ajuda, para as pessoas ao meu redor. Então, primeiro, a honestidade, fui honesto com Deus. Depois veio a boa vontade, porque eu realmente não achava necessário, ou eu era muito difícil eu conseguir ir para a igreja, eu tinha uma ideia de igreja, eu não gostava, mas eu tinha que ter uma boa vontade de me envolver com a igreja de novo. E bem devagar, bem sutilmente, eu comecei a frequentar e, acima de tudo, com a mente aberta. Porque eu achava que eu conhecia tudo, eu achava que eu ouvia as coisas de novo, que era chato. Mas eu me dei a oportunidade de Deus estar trabalhando na minha vida. De novo, Deus podia ter me curado. Tanto o meu nome, Rafael, que meu pai e minha mãe me deram, ele quer dizer Deus quem cura, do hebraico. Deus é o médico dos médicos, mas o que eu acho que é totalmente espiritual, e a espiritualidade para mim hoje, é que Deus usa a minha doença para depender dele. Então, eu vejo isso em várias histórias bíblicas, como Deus falando, quando as pessoas são fracas, aí que ele é forte, Depender de Deus, não das suas próprias forças. Então, de novo, como as coisas foram se encaixando na minha vida. Toda manhã, a literatura fala para lembrar de onde você veio, do buraco que você veio, aí vai. É levantar a sua cruz diariamente. De manhã, toda manhã, eu tenho que levantar a minha cruz. Depender da força de Deus. Ele devolveu a minha sanidade. E aí vai. Então eu diria que o relacionamento com Deus é a base da minha recuperação. E assim como a recuperação é um processo, o meu relacionamento com Deus também é um processo. O uso, obviamente, ele me distanciava de Deus, porque eu era meu Deus. Mas e depois, quando eu fiquei limpo? Como é que isso fica? Deus está na minha vida e fica tudo bem? Não, muito pelo contrário. Vão existir, ou existiram outras coisas, outros deuses que substituíram esse Deus à droga. Aí que Deus também fez sentido. Ele é quem eu recorro hoje. Não estou falando que é fácil, não estou falando que eu faço isso toda hora, mas é o que me mantém de pé, é o que me mantém em recuperação. E acima de todas as coisas, pessoas podem ser tiradas da minha vida, objetos podem ser tirados da minha vida, todas essas coisas mundanas que eu chamo, podem ser tiradas da minha vida. Mas Deus é algo que nunca é tirado da minha vida. Ele sempre está comigo. Então, eu acho que onde a doença mais me ataca, que a gente fala que é uma doença, que ela é multifatorial, ela age em cada pessoa diferente, portanto, não existe um caminho único de recuperação. O meu relacionamento com Deus é único. Ele também age na minha vida diferente do que ele age na vida dos outros. Eu tinha que estar ciente disso. E no momento que
a doença mais me atacava e ataca é quando eu estou sozinho indo dormir. Eu fico com meus próprios pensamentos. Eu fico com meus próprias emoções. Eu tenho que lidar com próprias emoções. Claro, terapia, essa rede de apoio tudo aponta para o meu Deus. Porque no final das contas, quando eu estou deitado ali com o meu travesseiro, só sou eu, comigo mesmo, com minhas emoções e sentimentos, mas eu sei que Deus está ali. Então eu queria falar para vocês que Deus tem se manifestado para mim através dessa doença. Não estou falando que é uma coisa boa ter essa doença ou tudo mais, mas é interessante que quando eu via histórias da Bíblia, por exemplo, na vida de Paulo, como Deus usou a vida de Paulo para a favor dele e totalmente mudou sua vida, eu vejo que isso que aconteceu mais ou menos comigo. Ele pegou algo de negativo e transformou em uma coisa boa, de dependência dele, de empatia pelo próximo, de transformação, né? De estar aqui com vocês falando sobre isso, de estar aqui querendo que se tiver uma pessoa com essa adicção, com essa doença, ou pais que sofrem com isso, que há esperança nisso, né? E há várias maneiras e jeitos e coisas que são miraculosas através de Deus agindo nisso. Bom, chegamos agora à terceira parte, né, o terceiro bloco, que aborda a espiritualidade, né, e nesse momento a gente pensou em falar um pouco de como esse tema foi tratado e vivido por nós mesmos, né, dentro da nossa própria vivência. Novamente eu vou fazer referência a um professor que eu tive que falava que a espiritualidade é a forma que eu me relaciono comigo mesmo, a forma que eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, a forma que eu me relaciono com a própria criação, a forma que eu me relaciono com Deus, né? E se a gente levar em consideração as outras coisas que foram faladas hoje, questão da dificuldade de sentir, de reconhecer as emoções, né, a constante busca de aprovação, eu vou trazer isso um pouco para a minha própria história, né? Então, eu sou filho de pastor, meu pai e minha mãe eram missionários na Europa, no leste europeu. Eu cresci dentro de um ambiente evangélico, né? Dentro de um contexto, né, de igreja, e fui agraciado com a possibilidade de aprender diversas culturas e outras línguas, enfim. Tive muito amor dos meus pais, tive uma infância brincando, jogando bola, andando de bicicleta, tendo liberdade, né? A gente morava na Áustria na época, e no meu caso específico, a adicção, eu sou adicto, né? Eu estou em recuperação há 11 anos e um mês e alguns dias, e o privilégio que eu tive crescendo numa família com estrutura, uma família que me amava, não foi suficiente para impedir, né, que eu embarcasse no mundo das drogas, né, que eu me tornasse um adicto. Talvez eu já era um adicto antes de usar droga, mas que eu realmente embarcasse nesse estilo de vida de adicção. Então eu faço também menção à primeira coisa que a gente falou, é multifatorial. Então não é por causa de um trauma, pode até ser que seja, mas no meu caso não foi, né? Mas certamente uma coisa que eu posso falar para vocês é que eu não sabia me relacionar comigo mesmo, eu não sabia sentir, né? E quando eu comecei a usar droga, para mim realmente foi uma solução. E é interessante pensar que eu sempre buscava, né, um ouvir Deus de uma forma vertical, né? Eu queria escutar de uma forma das nuvens, que a gente vê em filme, o Cid Moreira falando aqui comigo, eu ouvia a voz dele e falar: Deus, aqui, eis-me aqui, e me diz o que eu preciso fazer, que eu estou indo fazer, né? E na verdade isso era uma desculpa minha, porque eu queria fazer o que eu queria fazer. Eu queria usar droga, eu queria curtição,
buscava prazer e eu não me relacionava de uma forma verdadeira com nada ao meu redor. Então, qual que era a minha espiritualidade? Né? De que forma que eu me relacionava comigo mesmo? Né? Através da droga. Quando eu estava sóbrio, quando não estava sob efeito, eu não gostava daquilo que eu estava vendo. Eu não gostava das consequências que eu estava vivenciando decorrente das minhas próprias escolhas. Né? Então, a espiritualidade, no sentido da dependência química, não existe não ter. Né? O que existe ela pode ser uma espiritualidade onde eu estou conectado, ou é uma espiritualidade onde eu estou completamente alheio, desconectado, isolado, né, das pessoas ao meu redor, das minhas próprias emoções e de Deus. Né? Quando eu entrei em recuperação, quando eu entendi que o estilo de vida da adicção ativa, né, era um de isolamento, né, eu comecei a entender que eu precisava aprender a escutar Deus através das ferramentas que Ele estava me dando naquele momento. Através das pessoas, através de leituras, através de família. Né? Era uma comunicação aqui, agora, horizontal. Uma espiritualidade onde eu me relaciono, de fato, né, com aquilo que está à minha volta. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque em vez de eu esperar e procurar algo, e ignorar tudo que estava sendo realmente me apresentado, que Deus estava me falando ali, eu comecei a prestar atenção nas pequenas coisas e começar a ouvir as pessoas e o que elas estavam me dizendo. Né? Uma coisa que a gente aprende no começo do processo de recuperação, né, especialmente em relação a depois do pós-uso, né, quando eu já estou em abstinência, não estou mais usando droga, é que o meu jeito não dava certo. A minha melhor ideia voltava sempre para o mesmo lugar. Então, à medida que eu entro em recuperação, eu começo a escutar e aceitar o que as outras pessoas estão falando. Esse simples exercício tem um impacto na minha espiritualidade tremendo. Porque eu começo dessa forma a me relacionar com as pessoas à minha volta. Eu começo dessa forma a acreditar que o que as pessoas estão dizendo pode até ser algo que Deus está falando para mim. E a graça tem muito a ver com tudo isso. A graça é a forma que Deus se expressa aqui agora comigo, me mostrando o caminho de uma forma prática. Então a espiritualidade para o adicto, para o dependente químico, em recuperação, é algo prático. É algo que funciona, é algo simples, né? Não é um questionamento filosófico, místico. É uma coisa que está presente no aqui, no agora, real, com resultado. Né? E é interessante pensar que à medida que eu vou aprendendo a agir dessa forma, e no meu caso, à medida que eu fui aprendendo a agir dessa forma, os resultados começam a aparecer em todas as áreas da minha vida, e o grande perigo para o adicto é acreditar e voltar novamente para aquele comportamento inicial, que é o da autossuficiência, de que eu me basto, de que o que as outras pessoas estão dizendo não é bom o suficiente, e eu volto para aquele isolamento. Então, muitas recaídas, muitas voltas ao uso tem muito a ver com essa ruptura daquilo que estava dando certo, que basicamente eu preciso das pessoas, eu preciso de ajuda, né, para aprender a viver, para aprender a sentir, né, para aprender a pensar. Eu substituo essa forma de viver por uma que eu já sei sentir, eu já sei pensar, eu já sei o que é melhor para mim, sem buscar confirmação disso, sem buscar participação das pessoas ao meu redor, sem buscar a participação de Deus na minha tomada de decisão. Lembra que eu falei sobre a consequência do uso no córtex pré-frontal, por exemplo. Então, se eu já tenho uma tendência a tomar decisões de forma tendenciosa a respostas ou recompensas imediatas, imagine quando eu paro de pedir ajuda, quando eu paro de aceitar a participação da minha rede de apoio. A
minha tendência é voltar a me isolar, a me alienar novamente, a tomar decisões perigosas para minha vida, né? Então a espiritualidade para o dependente químico tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a vida prática no dia a dia, né? Qual que é a minha vida espiritual no dia de hoje, né? Com quem que eu estou falando? Estou meditando, estou orando, estou buscando a vontade de Deus na minha vida? Eu estou pedindo ajuda para as pessoas ao meu redor? Ou eu estou simplesmente indo no automático, na complacência de que tá tudo bem, né? E se eu sair daquele buraco, nada vai me abalar, né? Isso é um perigo muito grande para o adicto. Então, a manutenção dessa espiritualidade não tem uma única fórmula, não tem um jeito específico que eu vou falar, tem que ser assim para todo mundo. Não é assim. A gente sabe que existem diversas ferramentas, né? Mas tem uma constante, né? E essa constante é que sozinho eu não consigo. Então, a minha história passou muito por isso, né? Por aprender a escutar, a ouvir, a aceitar a participação das pessoas ao meu redor, né? A aceitar a comunicação de Deus de uma forma horizontal, aceitar as ferramentas que me são oferecidas, que às vezes não são ideais, mas são as que existem, né? E com cada uma delas tentar fazer o meu melhor, né? Eu não consigo manipular o resultado de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, mas eu posso fazer a minha parte, né? E se eu fizer o meu melhor, isso vai ser o suficiente, sempre. Então é isso que a gente queria, né, compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço a atenção de todos que assistiram esse vídeo até o final. Nós vamos ter um bate-papo com quem estiver interessado, ao vivo, né, através de uma plataforma digital. Essa data vai ser marcada. A gente colocou aqui na tela a forma que vocês podem se comunicar conosco. E a gente vai agendar um bate-papo ao vivo com quem tiver interesse e permanecemos à disposição, tá bom? Deus abençoe a todos e muito obrigado. Bom, chegamos ao término dos nossos tópicos. Eu queria de novo falar para vocês que se existe uma pessoa assistindo, ou vocês conhecem uma pessoa que as drogas viraram um problema, que vocês entrem em contato conosco, né? Eu e o Thiago, a gente faz parte, né, junto com muitos outros, do núcleo de aconselhamento da igreja, e estamos lá para estar ajudando você. Então, não hesite. Quanto mais cedo a pessoa lida com esse problema, melhor. Porque em muitos casos, existem pessoas que, de tanto tempo de uso, e essa adicção, infelizmente, tomou conta, os danos são irreversíveis. Lógico que tem uma maneira, um jeito, e falando um pouco da espiritualidade, existe um momento de Deus. Nós não temos o poder, nós somos impotentes perante a pessoa de mudar ela. É Deus que faz isso. Deus vai lá no fundo e transforma o coração da pessoa. Então, mãe, pai, irmão, esposa, marido, vocês que têm alguém que sofre com isso, não se esqueça que às vezes, nos momentos que vocês estão impotentes, Deus está agindo. Tenha fé nisso. É uma das razões, ou a razão que eu estou aqui. E foi de grande alegria, eu sei que para o Thiago também, de estar podendo ajudar um pouquinho, seja uma pessoa ou duas, que está, né, nessa doença tão sutil, que está levando muitos à morte, e dar um pouco de esperança. Então agora nós vamos para uma plataforma onde a gente vai estar respondendo perguntas. Se existe pessoas que não entenderam bem algum tópico que a gente falou ou querem saber mais, por favor, vá lá e façam suas perguntas. E se não puderem fazer isso, entre em contato, né, como eu falei, existe um aplicativo da IBM, da Igreja Batista do Morumbi, e lá você pode entrar em contato e nos achar. E vamos estar também deixando nossas informações, o meio do Thiago, para falar no individual se necessário.
Então, mais uma vez, obrigado por estarem aqui e que Deus abençoe.